Capítulo 1. Depois do sangue, o silêncio Roma não caiu no dia em que Júlio César morreu. Na verdade, Roma já vinha caindo havia muito tempo. Quando as lâminas atravessaram o corpo de César no Senado em 15 de março de 44 a.C., o que se ouviu não foi o grito de uma cidade liberta, foi o eco de um vazio. O sangue escorria pelo mármore, misturando-se às sandálias dos senadores, e nenhum deles sabia exatamente o que fazer depois. Os conspiradores acreditavam ter salvado a República, mas a República já estava morta. O que eles mataram foi apenas o homem que ocupava o trono invisível. Roma vinha sendo corroída por dentro há décadas. Desde as reformas frustradas dos irmãos Graco, no século II a.C., a cidade se acostumara à violência política. Assassinatos deixaram de ser exceção, tornaram-se método. Generais passaram a usar exércitos pessoais. A lealdade já não era ao Senado, mas ao comandante que pagava e prometia terras. A guerra civil deixara marcas profundas. Cidadãos romanos haviam aprendido a matar outros romanos. E isso nunca é um bom sinal para uma civilização. Após a morte de César, o que se seguiu não foi paz, mas medo. Medo do retorno do caos. Medo de novas guerras. Medo de que nenhum sistema fosse capaz de conter a ambição humana. O Senado tentava fingir normalidade. Discursos eram feitos, leis eram votadas, cerimônias eram mantidas, mas tudo soava vazio. O povo não acreditava mais naquelas palavras. O povo queria apenas uma coisa: estabilidade. Foi nesse cenário que um jovem quase invisível começou a se mover. Caio Otávio tinha apenas 18 anos quando César morreu. Era sobrinho-neto do ditador e, por adoção, seu herdeiro legal. Frágil fisicamente, frequentemente doente, sem experiência militar relevante. Para muitos senadores, era irrelevante. Para outros, útil. Para quase ninguém, perigoso. Mas Otávio observava. Ele entendeu algo que poucos perceberam naquele momento. Roma não precisava de discursos sobre liberdade. Precisava de alguém que impedisse que tudo desmoronasse. Enquanto Marco Antônio, general experiente e aliado de César, tentava se impor pela força e pelo carisma, Otávio escolhia o silêncio. Não desafiava diretamente, não atacava frontalmente. Ele construía alianças, comprava lealdades, cultivava a imagem de herdeiro legítimo. Roma estava cansada demais para notar que, enquanto olhava para homens armados, estava sendo tomada por alguém que não brandia a espada. Mas paciência. A morte de César não encerrou a crise. Ela abriu a porta para algo novo. A República ainda existia no papel, mas na prática Roma estava pronta para aceitar qualquer coisa, desde que trouxesse ordem. E foi exatamente isso que Otávio ofereceu. Roma não percebeu naquele instante, mas o império já havia começado. Não com uma coroação, não com um golpe, mas com um jovem aprendendo a usar o cansaço de uma civilização inteira a seu favor. O silêncio após o sangue não era paz, era espera. E Roma estava prestes a escolher seu novo destino. Capítulo 2. Augusto, o homem que aprendeu a não parecer rei. Otávio não venceu Roma pela força. Ele venceu porque entendeu Roma melhor do que Roma entendia a si mesma. Depois do assassinato de Júlio César, a cidade estava à beira de mais uma guerra civil. Marco Antônio surgia como herdeiro natural do poder. General experiente, popular entre as legiões, homem de presença imponente. Muitos acreditavam que ele seria o próximo César, talvez ainda mais ousado, talvez mais imprudente. Otávio sabia que não podia competir com isso. Não em carisma, não em força, não em glória militar. Então escolheu outro caminho, o da aparência de fraqueza. Enquanto Marco Antônio discursava, Otávio escutava. Enquanto outros conspiravam às claras, ele se movia nos bastidores. Usava o nome de César como escudo e como chave. Distribuía favores, comprava lealdades, conquistava silenciosamente o apoio do Senado e do povo. Roma estava cansada de heróis barulhentos. Otávio oferecia previsibilidade. Com o tempo, alianças se formaram. O mundo romano foi dividido entre 3 homens no chamado Segundo Triunvirato: Otávio, Marco Antônio e Lépido.
Oficialmente, era um acordo para restaurar a República. Na prática, era uma partilha do poder e do mundo. Mas triunviratos não duram. Eles são feitos de ambição, não de confiança. Lépido foi rapidamente marginalizado. Marco Antônio, seduzido pelo Oriente, aproximou-se de Cleópatra, rainha do Egito. Roma começou a enxergá-lo não mais como romano, mas como alguém que havia se afastado de suas tradições. Otávio soube explorar isso como ninguém. Ele não atacou Marco Antônio apenas com exércitos, mas com narrativa. Apresentou-se como defensor dos valores romanos, da disciplina, da ordem, da identidade. Marco Antônio passou a ser retratado como traidor, submisso a uma rainha estrangeira, disposto a transferir o poder de Roma para o Egito. Quando as legiões finalmente se enfrentaram na Batalha de Ácio, em 31 a.C., o resultado foi mais do que uma vitória militar. Foi uma vitória simbólica. Marco Antônio e Cleópatra fugiram. Pouco depois, ambos tiraram a própria vida. Otávio estava sozinho no topo. E agora vinha o momento mais delicado de todos. Roma jamais aceitaria um rei. Otávio sabia disso melhor do que ninguém. A memória da monarquia ainda era associada à tirania. O ódio aos reis estava gravado no imaginário romano desde a expulsão de Tarquínio, séculos antes. Qualquer homem que tentasse se coroar seria morto. Então Otávio fez algo genial. Em 27 a.C., ele se apresentou diante do Senado e declarou que devolveria todos os seus poderes extraordinários. Disse que a República estava restaurada, que Roma poderia voltar a governar a si mesma. O Senado, tomado pelo medo de um novo colapso, recusou. Eles sabiam que sem Otávio, tudo ruiria novamente. As legiões não obedeceriam ao Senado. As províncias se rebelariam. A paz era frágil demais para ser abandonada. Como agradecimento, concederam-lhe um novo título. Augusto tornou-se princeps, o primeiro cidadão. Um homem acima dos outros, mas oficialmente igual a eles. A República continuava existindo nos nomes, nos rituais, nas cerimônias. Mas todas as decisões importantes passavam por uma única pessoa. Augusto controlava o exército, as finanças, as nomeações, as leis. E ainda assim evitava a ostentação. Vestia-se com simplicidade, falava com moderação. Deixava que o Senado acreditasse que ainda governava. Depois de décadas de caos, finalmente havia ordem. Não uma ordem imposta por terror, mas por estabilidade. As guerras cessaram. As estradas foram reparadas. O comércio floresceu. O mundo parecia, enfim, previsível. Augusto não foi amado como César, mas foi aceito. E essa aceitação silenciosa marcou o verdadeiro nascimento do Império Romano. Roma acreditava que havia salvado a República. Na verdade, havia feito algo diferente. Trocou liberdade por segurança. E naquele momento, pareceu um bom negócio. Capítulo 3. A Pax Romana. A paz que veio da espada. Quando Augusto consolidou seu poder, Roma não celebrou com euforia. Celebrou com alívio. Durante gerações, a guerra civil havia sido o estado natural das coisas. Filhos cresceram vendo pais marcharem contra outros romanos. O medo tornou-se rotina, o futuro, uma aposta incerta. Agora, pela primeira vez em muito tempo, o império parecia quieto. Essa quietude recebeu um nome, Pax Romana. Não era uma paz ingênua, nem fruto de consenso. Era uma paz imposta. Uma paz construída com disciplina, exércitos permanentes e uma vigilância constante sobre o mundo conhecido. Ainda assim, funcionou. Augusto entendeu que não bastava vencer batalhas. Era preciso convencer o mundo de que a vitória era definitiva. As legiões deixaram de marchar umas contra as outras e passaram a proteger fronteiras fixas. O império agora tinha limites claros. Não avançava por impulso, mas por cálculo. Cada conquista precisava valer o custo de mantê-la. Roma começou então a investir em algo revolucionário: infraestrutura em escala imperial. Estradas cortaram continentes. Não eram caminhos improvisados, mas obras pensadas para durar séculos. Pedras encaixadas com precisão, drenagem eficiente, linhas retas sempre que possível.
Por elas viajavam soldados, mas também comerciantes, mensageiros, ideias e culturas. Aquedutos surgiram para alimentar cidades inteiras. A água passou a fluir como símbolo de civilização. Onde havia aqueduto, havia Roma. Onde havia Roma, havia ordem. Cidades floresceram. Fóruns tornaram-se centros de comércio e debate. Banhos públicos reuniam ricos e pobres. O império não apenas governava, ele organizava a vida cotidiana. Mas essa paz tinha um preço invisível. Para mantê-la, Augusto centralizou o poder militar. As legiões juravam lealdade ao imperador, não ao Senado. O exército tornou-se profissional, permanente, disciplinado e caro. Para financiá-lo, impostos foram sistematizados. O Estado cresceu. A máquina romana tornou-se gigantesca. O povo aceitava isso porque, pela primeira vez em muito tempo, podia planejar o amanhã. A Pax Romana não eliminou conflitos. Ela os empurrou para as bordas. Enquanto o coração do império prosperava, as fronteiras fervilhavam. Rebeliões eram esmagadas com eficiência. Povos resistiam, eram derrotados, absorvidos ou deslocados. A paz de Roma era sólida no centro e brutal nas margens. Augusto sabia disso e aceitava. Ele compreendia algo fundamental. A paz absoluta é impossível, a estabilidade não. Por quase 2 séculos, essa fórmula sustentou o maior império que o mundo havia visto. Comerciantes atravessavam mares com segurança. Mensagens percorriam milhares de quilômetros em semanas. Leis romanas organizavam povos que jamais haviam se encontrado antes. Roma transformou o caos em rotina, mas ao fazer isso, criou uma ilusão perigosa. A de que a ordem era natural, a de que o sistema funcionaria sozinho, a de que o império era eterno. A Pax Romana não era um estado permanente. Era um equilíbrio frágil, sustentado por homens competentes e instituições funcionando em harmonia. E bastava que um desses pilares enfraquecesse para que toda a construção começasse a ranger. Roma ainda estava no auge. Mas silenciosamente, as sementes do declínio já haviam sido plantadas. Capítulo 4. Conquistar sem destruir. Roma raramente destruía aquilo que conquistava. Ela preferia algo mais inteligente, transformar. Quando uma cidade caía sob o domínio romano, o império não se apressava em apagar sua identidade. Templos continuavam de pé. Línguas locais ainda eram faladas. Deuses estrangeiros, muitas vezes, eram incorporados ao próprio panteão romano. A dominação vinha com um convite silencioso. Tornem-se como nós. Esse método não era fruto de benevolência, era cálculo. Roma entendeu cedo que governar povos hostis custa caro. Governar povos integrados, não. Assim, em vez de impor apenas medo, o império oferecia benefícios concretos: estradas, mercados, proteção militar, leis previsíveis. A ordem romana não prometia igualdade, mas oferecia estabilidade. E isso para muitos bastava. Aos poucos, cidades conquistadas passavam a se parecer com Roma. Fóruns surgiam como centros da vida urbana. Banhos públicos tornavam-se espaços de convivência. Anfiteatros reuniam multidões para o espetáculo e para o esquecimento. O urbanismo romano não era apenas funcional, era simbólico. Ele dizia sem palavras: Roma está aqui. O direito romano foi talvez a ferramenta mais poderosa desse processo. Leis escritas, contratos, regras claras sobre propriedade e deveres criavam um senso de previsibilidade raríssimo no mundo antigo. Para comerciantes, artesãos e elites locais, isso significava prosperidade. Para Roma, significava lealdade, mas o maior prêmio vinha depois: a cidadania romana. Ser cidadão romano não era apenas um título. Era acesso a direitos, proteção legal, status social. Aos poucos, Roma começou a conceder cidadania a indivíduos e comunidades fora da Itália. Aquilo que antes era exclusivo tornou-se um instrumento político. Ser romano deixou de significar nascer em Roma. Passou a significar viver sob Roma. Esse processo criou algo inédito. Um império que não se sustentava apenas pela força, mas por identidade compartilhada.
Muitos povos passaram a defender o sistema que os havia conquistado. Soldados vindos da Espanha, da Gália ou da Síria lutavam por Roma como se fosse sua própria pátria. E por um tempo, isso funcionou de maneira impressionante. O Império tornou-se um organismo vivo, pulsante, interligado. Mensagens percorriam milhares de quilômetros, mercadorias cruzavam continentes, ideias viajavam junto com as legiões. Roma não era apenas uma cidade, era uma rede. Mas toda rede, quando cresce demais, começa a esticar seus próprios limites. A administração imperial tornava-se cada vez mais complexa. Governadores distantes ganhavam poder demais. Províncias ricas sustentavam regiões pobres. O centro dependia cada vez mais das bordas. E silenciosamente o equilíbrio começava a se alterar. Roma havia criado algo grandioso demais para ser facilmente controlado. Conquistar sem destruir havia sido sua maior virtude. Mas integrar tantos mundos diferentes sob um único sistema exigia algo raro. Governantes competentes, constantes e justos. E isso Roma logo descobriria. Era muito mais difícil de garantir do que erguer estradas ou vencer batalhas. O império ainda parecia sólido, mas por dentro começava a sentir o peso do próprio sucesso. Capítulo 5. Quando o poder deixa de servir. O Império Romano não começou a ruir quando perdeu batalhas. Começou a ruir quando o poder deixou de ter propósito. Enquanto Augusto viveu, Roma teve um centro. Não apenas um homem, mas um eixo. As instituições funcionavam porque alguém sabia equilibrá-las. Mas Augusto não era eterno. E quando morreu em 14 d.C., deixou para trás um sistema poderoso e perigoso. Seu sucessor, Tibério, herdou um império em paz, mas não herdou a confiança. Governava com cautela excessiva, desconfiado de todos, isolado do Senado e distante do povo. Aos poucos, Roma passou a ser administrada pelo medo. Delatores prosperavam, palavras eram vigiadas. A política transformou-se num jogo de sobrevivência. Depois veio Calígula, e com ele, o espetáculo do poder sem limites. O jovem imperador não via o cargo como responsabilidade, mas como palco. Humilhou senadores, desperdiçou recursos, declarou-se divino. O que antes era autoridade virou capricho. Roma aprendeu, da pior forma, que um sistema centralizado demais depende perigosamente da sanidade de quem o ocupa. Calígula foi assassinado, mas o problema permaneceu. Cláudio, seu sucessor, mostrou que ainda era possível governar com competência. Reformou a administração, ampliou o império, organizou províncias. Mas Cláudio governava cercado de conspirações palacianas. O poder já não fluía por instituições, mas por corredores privados, alianças frágeis e traições silenciosas. O Senado, outrora coração da República, tornara-se decorativo. O imperador decidia, o Senado ratificava. Roma ainda mantinha rituais antigos, mas o espírito que os sustentava havia desaparecido. O exército, por sua vez, tornava-se cada vez mais decisivo. As legiões juravam lealdade ao imperador, não a Roma. Generais sabiam disso, guardas pretorianos sabiam disso. E quem controla a força, controla o trono. O poder absoluto começava a mostrar sua verdadeira natureza. Roma não era governada por leis, mas por pessoas, e pessoas são falhas. A corte imperial transformou-se num ambiente de intrigas constantes. Favoritismos substituíram mérito. A corrupção deixou de ser exceção e passou a ser rotina. A distância entre o governante e o povo cresceu. O império parecia estável por fora, mas estava moralmente desgastado por dentro. Ainda assim, Roma continuava funcionando. As estradas estavam lá, os impostos eram cobrados, as cidades prosperavam. Era justamente isso que tornava o problema mais difícil de enxergar. A máquina seguia operando, mesmo quando quem a conduzia já não sabia para onde ir. O sistema criado para evitar tiranos agora os produzia. O poder que deveria servir Roma passou a servir a si mesmo. E nesse cenário, bastava um governante instável para que tudo aquilo que parecia sólido começasse a rachar. Esse governante estava prestes a chegar.
Seu nome ecoaria pelos séculos, não como construtor, mas como símbolo. Não como salvador, mas como aviso. Roma ainda não sabia, mas o império estava prestes a se olhar no espelho. E o reflexo teria o nome de Nero. Capítulo 6. A fé que o império não conseguiu dominar Roma sabia lidar com inimigos visíveis. Exércitos, rebeliões, reis orgulhosos, povos estrangeiros, tudo isso podia ser enfrentado com legiões, impostos e decretos. Mas havia algo para o qual o império não estava preparado. Uma ideia que não pedia permissão para existir. Enquanto o poder imperial se tornava cada vez mais concentrado, algo pequeno, quase imperceptível, espalhava-se pelas margens do mundo romano. Não vinha dos palácios, nem dos fóruns, nem das academias. Vinha das casas humildes, das tavernas, das prisões e dos becos. O cristianismo nasceu como uma fé de vencidos. Seu fundador foi executado pelo próprio império, crucificado como rebelde. Seus seguidores iniciais eram escravos, mulheres, estrangeiros, pobres, gente sem voz política, sem exército, sem prestígio. Para Roma, pareciam irrelevantes. E foi exatamente por isso que cresceram. Os cristãos falavam de um reino que não era deste mundo, de um Deus que não exigia templos de mármore, de um poder que se manifestava no sacrifício, não na força. Em um império construído sobre hierarquia, essa mensagem era profundamente subversiva. Roma tolerava muitas religiões. Deuses locais eram absorvidos com facilidade. Bastava aceitar o panteão romano e, sobretudo, o culto ao imperador. Mas os cristãos recusavam-se a fazer isso, não por rebeldia política direta, mas por convicção. E para Roma, isso era perigoso. O império tentou primeiro ignorar, depois ridicularizar, por fim, reprimir. Cristãos foram acusados de conspirar contra o Estado, de provocar a ira dos deuses, de minar a ordem social. Vieram prisões, torturas, execuções públicas, mas algo inesperado aconteceu. A perseguição não destruiu a fé, ela a fortaleceu. Cada mártir tornava-se um testemunho. Cada execução pública era observada por uma multidão que começava a se perguntar por que aquelas pessoas aceitavam morrer sem negar sua crença. A coragem dos cristãos, paradoxalmente, expunha a fragilidade do poder imperial. Roma governava corpos. O cristianismo falava à consciência. Enquanto imperadores exigiam adoração, os cristãos falavam de humildade. Enquanto o império prometia paz pela espada, eles falavam de redenção pelo amor. A mensagem espalhava-se pelas estradas romanas, pelos portos, pelas cidades que o próprio império havia conectado. Roma havia construído a rede que agora espalhava seu maior desafio. O choque entre império e cristianismo não era apenas religioso, era simbólico. Era o confronto entre dois modos de entender o poder. Um baseado na dominação visível, outro na transformação interior. Por muito tempo, Roma acreditou que venceria, mas sem perceber, o império começava a mudar. Alguns governantes passaram a tolerar os cristãos, outros tentaram usá-los. Séculos depois, o que começou como perseguição terminaria em adoção. O império que tentou destruir a fé acabaria moldado por ela. Ainda não era o fim de Roma, mas já era o começo de algo novo. E enquanto essa transformação silenciosa avançava, um imperador subia ao trono disposto a resolver o problema da pior forma possível. Seu nome marcaria para sempre a memória do mundo: Nero.